Aleluia, 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 aleluia. Vocês vêm comigo, tá? Pode vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Até instante. Pode ir. A paz esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Porque o Santo Evangelho será lido para vós, escutai e glorificai, e agradecei a palavra do meu Filho. Disse Lucas o Evangelista: quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Amém. Paz a todos vós. Glória e louvor a Cristo Jesus, por suas palavras de vida. Glória e louvor a Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura que o mistério estava escondido no que chamamos Antigo Testamento. E esse mistério foi revelado agora em Cristo. O mistério que foi anunciado pelos profetas e pela própria história do povo de Deus. O mistério é: todos os povos são chamados à salvação em Cristo. Cristo Jesus, quem é? O Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, sem a participação biológica de São José. Isso não é só importante, mas é essencial para a nossa fé. Por quê? Cristo é Deus, nós o adoramos. Ele é o Filho de Deus, feito homem, para a nossa salvação. A participação de São José, sem dúvida, foi muito grande e importante, mas não foi do ponto de vista biológico, porque Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, como dizemos no creio. No entanto, queridos irmãos e irmãs, Cristo quis ser igual a nós em tudo, menos o pecado, inclusive na necessidade de aprender as coisas humanas e também o trabalho que ele aprendeu de seu pai adotivo, São José. De tal maneira, queridos irmãos e irmãs, que a figura de São José, embora não se conserve nenhuma palavra dele na Escritura, é muito importante. Ele é o pai e guardião da Sagrada Família, por isso mesmo, o pai e guardião de toda a Igreja. Ele é o padroeiro da Igreja Universal.
Ele é o pai de todas as famílias do povo de Deus, no sentido de que ele é um patriarca. Isto é, o Senhor quis que ele fosse o patriarca do novo povo de Deus. José, participando com o seu silêncio, com o seu sim, também com dificuldades, como nós sabemos pelo Evangelho, quando a Virgem Maria concebeu do Espírito Santo e José ficou perplexo com a gravidez, passou uma noite de escuridão. Ele sabia que não era o pai daquela criança, mas sabia que Maria seria impossível traí-lo, então passou a noite de angústia. No meio da noite de angústia, o anjo de Deus consolou São José. Não tenhas medo, José, de receber como esposa Maria, porque ela concebeu do Espírito Santo, dará à luz um filho a quem porá o nome de Jesus. O nome de Jesus significa Deus salva, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Coube então a São José colocar o nome do menino, dar educação ao menino. E nós sabemos muito bem que ele conduziu a Sagrada Família em segurança para o Egito até que passasse o perigo. E como acabamos de ouvir no Evangelho, 40 dias após o nascimento de Jesus, Maria e José levam Jesus recém-nascido ao templo para consagrá-lo ao Pai. E lá José tudo acompanha, no silêncio, na admiração, ouvindo as palavras proféticas de Simeão. Este menino é glória de Israel e luz das nações. Sem dúvida, queridos irmãos e irmãs, a vocação de São José é uma vocação difícil, mas uma vocação inspiradora para todos nós, para os pais, para as mães, para todo cristão. José representa a nova justiça. Se ele fosse agir de acordo com a antiga justiça, Maria seria apedrejada. Mas José é chamado o justo. E o justo é aquele que confia em Deus antes de tudo. E ele confiou no Senhor. Por isso o Senhor iluminou o seu caminho. Peçamos a intercessão de São José, sobretudo nessa novena, pela paz no mundo, pela paz nas famílias, pelas pessoas que estão em busca de trabalho e pelas que acham difícil a realização da vontade de Deus, para que abram o seu coração ao Senhor, como São José também o abriu. Neste momento, convido você, na página 4, a fazer a profissão de fé, todos juntos. Atenção que o texto é diferente, então nós vamos ler o que se chama Profissão de Fé, niceno-constantinopolitana. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, morreu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas e apóstolos. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida nova do mundo que há de vir. Amém. Neste momento, as pessoas encarregadas poderão passar as cestinhas. É costume na comunidade, pode fazer. Neste momento, enquanto cantamos o hino das oferendas, sentados.